A situação é dramática. O Fluminense está vivo na Libertadores. Está vivo, mas respirando por aparelhos. O Fluminense chega nessa última rodada da fase de grupos, depois de uma campanha que, acho que dá para dizer, né? O Fluminense se arrasta. Ele parece querer dificultar a própria vida o tempo inteiro. Essa campanha na fase de grupos, ela absolutamente não condiz com o alto investimento que foi feito nesse time para chegar no último jogo aqui no Maracanã contra o Deportivo Laguaira, tendo que vencer e ainda depender do fraco time do Bolívar tropeçar em casa. A gente não sabe se o jogo vai ser na altitude ou se não vai ser. Tropeçar diante do Independiente Rivadavia, que liderou o grupo com tranquilidade. Quando esse grupo ele foi sorteado, esse grupo C da Libertadores, a gente olhou para ele e falou, pô, poderia ser mais difícil. E a análise para mim não muda, tá? O Fluminense se colocou numa dificuldade, numa extrema dificuldade por incompetência, por incapacidade. O Fluminense se colocou nessa situação. Não conseguiu ser na Libertadores o time que é no Campeonato Brasileiro, mesmo com seus problemas. Não é que os problemas desaparecem no Campeonato Brasileiro. Mas ele tem, inegavelmente, uma regularidade. Ele conseguiu se impor, hoje é o terceiro colocado. Mas essa campanha na Libertadores, se ela vier acompanhada na semana que vem de uma eliminação, ela será absolutamente humilhante. Pela diferença, tantas e tantas vezes, a gente olhou para os rivais daqui do Brasil, Palmeiras e Flamengo principalmente, e falou, pô, o Fluminense está competindo contra equipes que têm muito mais dinheiro, que investem muito mais. Pois é, agora a realidade é exatamente a oposta. Esse time, neste grupo, é o Fluminense. Não dá para a gente discutir e debater com Deportivo Laguaira e Bolívar. Desculpa, o Bolívar chega aqui no Maracanã, chegou aqui no Maracanã pressionado, criticado. É só pegar quem assistiu o pré-jogo no canal do Lessa, viu o que o Abraham, repórter que cobre o Bolívar, falou. Um time desacreditado, mal em todos os setores. E conseguiu sair daqui com a condição de depender apenas de si na última rodada. Essa é a realidade. E por que isso acontece? Bom, o Fluminense da Libertadores, para mim, ele junta, e parece que assim, ele fez questão de juntar isso em todos os jogos da competição até aqui, praticamente. Ele junta problemas graves que, quando eles acontecem simultaneamente, fica uma situação muito complicada. O que eu estou querendo dizer? É uma equipe que leva gol todo jogo. O Fluminense leva gol todo jogo, nos últimos 10 jogos, 10 gols. O Fluminense não consegue sair ileso de uma partida desde o jogo contra o Atlético Mineiro lá atrás, lá em março. E quando nos outros 2 jogos em que não foi vazado, não venceu, não fez gol, ficou 0-0. Então é muito difícil você conseguir ganhar jogos importantes, ganhar título, quando você é vazado o tempo inteiro. A zaga do Fluminense é um terror, é um negócio assustador. E por falta de aviso não foi. Não foi por falta de aviso. A gente falou. Desde quando o Thiago Silva estava aqui, eu estava falando, o Fluminense precisa de zagueiro confiável. E não veio. Hoje está aí. É uma aberração isso daí que a gente vê. O Bolívar, ele faz um gol na única chance que os caras tiveram praticamente no primeiro tempo, na única bola levantada na área, nas costas do Ignacio, com o Freitas olhando o rebote e o Arana por ali também de espectador. Os caras fazem um gol. E aí, obviamente, complica muito mais a situação. E além de uma zaga extremamente frágil, o Fluminense tem um ataque pouco efetivo. Porque o John Kennedy, o artilheiro da temporada, fez gol novamente. Mas o jogo do John Kennedy não era bom. Só que ele fez o gol, ok. Mas aí sai o John Kennedy, a gente vai chegar lá. Sai o John Kennedy, entra Castillo e Cano. Cano numa situação física ainda de transição, totalmente fora de ritmo, né? Um jogador que, infelizmente, um ídolo, que caminha para a aposentadoria. Entra Castillo e não resolve nada. O Fluminense criou, teve mais de 70% de bola, 24 finalizações, 8 no gol. E com muita dificuldade fez 2 gols e perdeu tantos outros. O Savarino está muito mal, perdeu o gol de cara com o goleiro batido. Então, a gente está falando de uma zaga frágil e sempre vazada, com um ataque que tem hoje uma enorme dificuldade de converter as chances que cria em gol.
Entende? Essa conta não vai fechar. Vai ficar muito complicado. E aliado a isso, aí é a visão que eu tenho em relação às escolhas que o Zubeldia tem feito, mais uma vez, uma leitura de jogo muito ruim. Escolhas muito ruins. Gente, o Canóbio foi o primeiro. Canóbio e Nonato são os primeiros a saírem do jogo. O Nonato estava melhor do que o jogo do Hércules foi péssimo. O Hércules levou um baile do tal do Robson Matheus. 2 ou 3 vezes ele ficou perdido, não se achou. Burocrático. E sai o Nonato. Não que estivesse fazendo um grande jogo também, mas não era, não estava pior do que o Hércules. Saiu o Hércules. O Canóbio, no ataque, era quem estava produzindo mais. Não é um jogador decisivo, tá? Não sei se o Canóbio em campo ia mudar alguma coisa e tal, mas não fazia sentido ser o Canóbio o primeiro a sair naquele momento. Aliás, desde o primeiro tempo, o Canóbio estava bem pela direita, com o Guga, com a Costa. Aí eles mexem, eles invertem o Canóbio com o Savarino. E o time dali já tem uma queda. E aí sai o Canóbio. Por quê? Não consigo entender. Aí o John Kennedy finalmente consegue acertar uma bola no gol. Faz o gol. De novo, não era um bom jogo do John Kennedy. Tinha perdido o gol feito, atrapalhou, claro, sem querer, o Castillo no gol, que poderia ter saído. Mas fez o gol. Se o seu artilheiro está em campo, fez o gol, o time faz o 2-1, estádio explode, você fala, pô, vamos segurar 5 minutinhos para ver o que vai acontecer? Só para ver se, pô, o cara vai entrar no jogo, tá mais confiante, pá. Vamos só esperar um pouquinho e ver qual é a da parada? Ele mantém a substituição que estava programada e tira o John Kennedy. E aí entra o Cano daquele jeito, chutando bola para tudo quanto é lado. O Castillo até conseguiu fazer um gol que foi anulado, mas não resolve, cara, não resolve. Entra Paulo Henrique Ganso, aí sim no lugar do Savarino. O Acosta já estava morto em campo. Então você tem o Acosta já fez o segundo tempo, um bom primeiro tempo, fez gol, mas depois cai de rendimento, já está cansado. Aí entram os jogadores mortos em campo, porque o Ganso ele já entra com a má vontade do cacete, porque não serve para jogar no Campeonato Brasileiro. Aliás, não é que não serve, provavelmente não está jogando porque pode ser negociado. Aí não joga lá. Ele obviamente está puto com o Zubeldia. Todo mundo sabe como é o Ganso quando ele fica no banco de reservas. Obviamente ele está puto com essa situação. Aí entra de qualquer jeito, aquele nível de atuação. A verdade é que o Fluminense ele morre depois das substituições. Quando era para crescer, fez 2-1, vai para cima, agora vamos com tudo, pá. Ele morre. Então ele tem um período ali de 10 minutos ou até mais, em que parecia que o Bolívar estava confiante já no empate, os caras começaram a sair e eles estavam mais perto do gol, do gol de empate do que o Fluminense no terceiro. E aí depois a coisa deu uma assentada, aí chegou a criar, teve a chance com o Savarino, teve a chance no final, acho que foi a finalização do Castillo, aí o Freitas pega a sobra, quase chegou no último lance ali. O Fluminense criou chance, ainda teve oportunidades para fazer o terceiro gol e não conseguiu. E isso gera uma decepção muito grande no torcedor que veio aqui, fez a sua parte, ficou insatisfeito na hora que teve que ficar, mas empurrou o time, fez uma grande festa. Isso mexe muito com a confiança, com a credibilidade do torcedor, de acreditar que isso vai mudar. O Fluminense hoje, para mim, é um time que, infelizmente, ele não tem, além da qualidade, do refino na hora de definir os jogos, ele não tem personalidade para resolver as partidas. É um time que fica ali e você não sente que, porra, os caras vão agora, vão para cima, vão ganhar o jogo, vão fazer o que tem que fazer, mas não vai, sabe? Não vai, porque falta quem chega ali, pega, resolve, falta qualidade mesmo, capricho na hora de finalizar. O Fluminense finalizou muito mal, o Guga teve uma chance, quase no pequena área, bateu mal. Samuel Xavier também é outra chance que teve, o goleiro fez uma defesaça, poderia ter feito o terceiro gol ali, poderia ter sido um golaço, mérito do goleiro. Mas por várias vezes a bola atravessou a área, um monte de gente poderia ter aproveitado e não aproveitou. Então, é complicado, cara. A gente olha e vê uma dificuldade muito grande, às vezes, para fazer o básico. O que a gente esperava hoje era uma vitória mais folgada, era um resultado minimamente necessário para conseguir chegar na última rodada, dependendo apenas de si. E o Fluminense, mais uma vez, não conseguiu isso na Libertadores. A realidade é que o Fluminense está fazendo de tudo para ser eliminado nessa fase de grupos. Essa é a realidade. Só que o futebol, às vezes, ele te permite, mesmo assim, avançar, se classificar, até ganhar um título. Porque quantos e quantos times não fizeram péssimas campanhas na fase de grupos, se transformaram no mata-mata e chegaram numa final. O futebol ele permite essas coisas.
Mas hoje a campanha que o Fluminense faz uma campanha de time eliminado contra equipes fraquíssimas e inexpressivas no cenário sul-americano. Qualquer coisa diferente disso, diferente dessa realidade, para mim tá querendo fugir de algo que está muito evidente diante dos nossos olhos. Então a gente vai para essa última rodada dependendo dos caras, tendo que vencer, fazer de novo, fazer o mínimo e depender do tropeço dos caras. Essa foi a situação que o Fluminense se colocou, infelizmente, nessa fase de grupos da Copa Libertadores. É muito, mas muito pouco. É uma Libertadores até aqui extremamente decepcionante. Zubeldia prometeu que iria se classificar. Não depende mais apenas dele cumprir essa promessa. Ele vai ter que fazer a parte dele, o time vai ter que fazer a sua parte e os caras terão que ajudar. Vamos ver o que acontece na última rodada. Mas o Fluminense realmente... Vamos ver o que acontece na última rodada, mas o Fluminense, infelizmente, fez até aqui uma campanha de eliminação. Uma campanha extremamente aquém, abaixo, e se terminar dessa forma, extremamente humilhante para aquilo que se propõe para uma situação de cabeça de chave e de sonhar em chegar novamente a uma final de Copa Libertadores. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, seu comentário. A gente volta com muito mais informações e repercussão do jogo ao longo do dia.